Com o avanço da inteligência artificial e a explosão na demanda por componentes eletrônicos, principalmente memória RAM, o ano de 2026 pode ser o pior momento para quem quer montar um home lab ou até mesmo comprar um computador. A escassez está real, os preços estão subindo e muita gente já está sentindo no bolso. Mas calma, hoje eu quero te mostrar o que está por trás dessa crise de memória RAM e como você ainda pode continuar com esse segundo trabalho, ou melhor dizendo, esse hobby maravilhoso de hospedar os seus próprios serviços, aplicativos e estudar tecnologia sem quebrar o orçamento. Seja bem-vindo a mais um episódio da Jornada do Home Lab. Primeiramente, eu vou tentar resumir a história para vocês, então pega um café e acompanha aqui comigo. Tudo começou com um crescimento absurdo da inteligência artificial. Modelos de IA consomem quantidades gigantescas de memória RAM, especificamente o tipo HBM, ou High Bandwidth Memory, que é extremamente rápida e cara. Mas aqui que está o problema. As três maiores fabricantes de memória no mundo hoje, a Micron, a Samsung e a SK Hynix, não estão apenas vendendo toda a produção disponível para empresas como Google, OpenAI, Meta e Nvidia. Elas estão literalmente direcionando toda a sua capacidade de fabricação futura para IA, deixando o resto de nós de fora. A Micron foi a mais dramática. Em dezembro de 2025, a empresa simplesmente saiu do mercado consumidor, descontinuando sua marca crucial, que existia há 29 anos. E sim, você ouviu certo. Uma das três maiores fabricantes de memória do mundo preferiu abandonar completamente o consumidor do que dividir a sua capacidade, o que me deixa extremamente triste. Afinal, eu sempre dei preferências a memórias da crucial. Inclusive, maior parte do que eu tenho no meu home lab são deles. A Samsung, por exemplo, está entregando apenas 70% dos pedidos, e os produtores menores? Eles recebem menos de 40% do que pedem. É como se o mercado consumidor tivesse sido descartado. E não para por aí. Segundo a OpenAI, ela já fechou pré-contratos com a Samsung e a SK Hynix para fornecer memória até 2029, quantidades que são o dobro da produção global mensal atual. Enquanto isso, os estoques nos distribuidores caíram de 8 a 12 semanas de suprimento para apenas 2 a 4 semanas. Os preços subiram entre 120% e 200% em apenas alguns meses. A situação é tão crítica que até os fabricantes de placa-mães e PCs estão em pânico. A Asus e a MSI estão comprando RAM em quantidade desesperada, e muitos varejistas no Japão e Taiwan precisaram começar a racionar memória, vendendo placas-mãe apenas em combo com RAM para controlar as quantidades. É a maior crise de memória que você vai ver em 2016, e as novas fábricas não vão estar prontas até 2027, 2028 ou até mesmo 2030. E aqui que está o pior lado da história. Essas empresas estão comprando memórias que ainda nem foram produzidas. A Nvidia investiu 100 bilhões na OpenAI, mas tem uma pegadinha aqui. Esse dinheiro não é um investimento tradicional, é um esquema de financiamento circular. A Nvidia dá dinheiro para a OpenAI, que usa esse dinheiro para comprar chips da própria Nvidia. Enquanto isso, a Oracle está comprando 40 bilhões em GPUs da Nvidia para abastecer data centers da OpenAI. E a OpenAI usa a computação da Oracle para treinar os modelos que geram receita, que volta para comprar mais ainda chips da Nvidia. É dinheiro passando de uma empresa para outra num carrossel infinito, enquanto a memória RAM que você e eu precisamos para montar um home lab fica cada vez mais escassa e cara. A Nvidia tem ações da OpenAI, a OpenAI tem contrato com a Oracle compra da Nvidia. Tudo isso é financiado com dinheiro que se move em círculos, deixando o consumidor do lado de fora dessa festa e completamente desprovido de acesso a componentes básicos. E isso não afeta apenas computadores e home labs. Qualquer dispositivo eletrônico que usa memória RAM está na linha de fogo. Smartphones, TVs, consoles de videogames, até mesmo geladeiras inteligentes e caixas de som Bluetooth. Segundo analistas da IDC e Counterpoint, os preços de smartphone podem subir entre 5% a 10% já em 2026, e fabricantes já estão reduzindo a quantidade de RAM nos aparelhos para compensar esses custos. Celulares intermediários que vinham com 8 GB de RAM podem voltar a ter apenas 4 GB. TVs e aparelhos domésticos que têm margens de lucro baixíssimas vão repassar esse custo direto para o consumidor ou simplesmente não vão conseguir mais ser fabricados. Então, se você está pensando em comprar um computador, um celular novo ou qualquer outro eletrônico, 2026 oficialmente é o pior ano para isso. Mas, ironicamente, pode ser também o melhor ano dos próximos 2 a 3 anos. Os analistas da Asus, Micron e TrendForce são unânimes. A situação só vai começar a se normalizar entre final de 2027 e 2028, quando as novas fábricas finalmente entrarem em operação. E mesmo assim, os preços provavelmente nunca mais vão voltar ao que eram antes. A estimativa é que fiquem de 30% a 50% mais caros permanentemente. É a realocação definitiva da indústria para atender a IA, e o consumidor ficou para trás. Mas tem um plot twist nessa história toda. Quem pode salvar o consumidor dessa crise é justamente o vilão que todo mundo adora criticar: a China.
Enquanto a Micron, Samsung e SK Hynix estão focadas 100% em IA e deixaram o mercado do consumidor de lado, fabricantes chineses como o CXMT, que é o Shaanxi Memory Technologies, e o IMTC, que é o Yangtze Memory Technologies, estão aumentando agressivamente a produção de memória DDR5 e LPDDR5, justamente para atender o mercado que foi abandonado. A CXMT já está produzindo 720 mil wafers por mês, que é um aumento de 70% em relação ao ano passado, e planeja começar a produção em massa de HBM3 até o final de 2026. A YMTC está dobrando a sua capacidade de NAND e entrando no mercado de DRAM pela primeira vez. E o mais interessante, enquanto Samsung e SK Hynix estão rejeitando contratos de longo prazo com consumidores por conta da demanda de IA, fabricantes chineses estão aceitando esses pedidos, porque para eles é uma oportunidade de ouro para ganhar participação do mercado global. Inclusive, a HP já começou a qualificar fornecedores chineses para substituir Samsung e Micron em produtos vendidos na Ásia e na Europa. Por quê? Porque memória RAM é uma commodity. Ao contrário dos chips de IA proprietários da Nvidia, memória pode ser facilmente substituída. E a China já percebeu que essa crise é a janela perfeita para entrar com força no mercado global de memória. Então, ironicamente, a solução para essa crise pode vir justamente de onde ninguém esperava. A China está investindo pesado em autonomia tecnológica e dessa vez quem vai se beneficiar somos nós, consumidores, que fomos abandonados pelos Big Three. Mas fica tranquilo, depois de toda essa história sombria, eu prometi no início do vídeo que eu ia te mostrar como você pode ainda continuar com esse hobby maravilhoso de hospedar serviços, estudar tecnologia e montar o seu home lab sem quebrar o orçamento. E a resposta está em pensar fora da caixa, ou melhor dizendo, dentro das caixas velhas que todo mundo está descartando. A solução não está em comprar hardware novo, está em aproveitar o que o mercado está jogando fora. A primeira coisa que você precisa fazer é revirar a sua casa. Sabe aquele PC antigo que está encostado no armário? Ou aquele notebook que ficou lento demais para o Windows? Pois é, eles ainda são máquinas incríveis para rodar Linux. Um servidor não precisa de interface gráfica pesada, ele não precisa rodar jogos e não precisa de RGB piscando. Ele só precisa ser estável, confiável e eficiente. E qualquer computador dos últimos 10 anos consegue fazer isso tranquilamente rodando Ubuntu, Debian, Proxmox ou até mesmo TrueNAS. Aquele Core 5 de sexta geração que não aguenta mais o Windows 11, ele é perfeito para rodar containers Docker, hospedar Nextcloud, Plex, Jellyfin, Home Assistant ou AdGuard. A memória RAM pode estar cara para comprar nova, mas a que já está dentro daquele PC velho continua funcionando de graça. Agora, se você não tem nenhum PC velho em casa, é hora de caçar nos marketplaces. OLX, Facebook Marketplace, Mercado Livre, eBay, esses lugares estão cheios de oportunidades. E aqui vai a dica de ouro: procure por PCs de sexta geração de Intel Skylake para frente. Essas máquinas já têm suporte a DDR4, processadores eficientes e ainda conseguem rodar qualquer carga de trabalho de home lab sem problemas. E se você encontrar algo de quarta geração, o Haswell, ou quinta geração Broadwell, a preço muito bom, pode considerar, mas eu pessoalmente não recomendo ir mais velho do que isso. A eficiência energética cai muito, o consumo sobe, o desempenho por watt não compensa, mas de sexta geração para frente é o sweet spot perfeito entre preço, desempenho e consumo de energia. E o melhor, esses PCs estão sendo descartados justamente por causa do Windows 11. As pessoas não conseguem atualizar, ficam frustradas e vendem barato. O lixo de um é o tesouro do home lab de outro. E por falar em Windows 11, tem uma oportunidade gigantesca acontecendo agora. As empresas estão se desfazendo de mini PCs empresariais aos montes, como esses daqui, o Dell Optiplex Micro, o HP EliteDesk Mini ou o Lenovo ThinkCentric Tiny. Máquinas que eram usadas em escritórios extremamente confiáveis, silenciosas e compactas, e que não conseguem rodar o Windows 11 oficialmente. Mas sabe o que é perfeito para esses mini PCs? Linux. Eles consomem pouca energia, muitos ficam na faixa de 15 a 35 watts. São super compactos, têm componentes de qualidade empresarial e não vão queimar do nada. Muitos deles, inclusive, vêm com 8 ou até 16 GB de RAM já instalado. É literalmente hardware de primeira linha sendo descartado por conta de uma limitação artificial de software. E você pode pegar essas máquinas por uma fração do preço e transformar em servidores incríveis. Eu mesmo, por muito tempo, rodei todo o meu home lab nessa maquininha aqui, o HP 800 G3, que é um Core 5 de sétima geração, um computador relativamente antigo, mas que dá conta de tudo. E se você quer começar por algo pequeno, ou se você quer algo ultra eficiente em energia, aí entram os Single Board Computers, ou SBCs, e os mini PCs ARM. O Raspberry Pi continua sendo um queridinho da comunidade, e agora o Raspberry Pi 5 tá aí com 8 GB de RAM, o suficiente para rodar vários serviços leves. Mas não para por aí, tem o Orange Pi que oferece ainda mais performance por menos dinheiro. Tem o Zima Board e o Zima Blade, que são focados especificamente em NAS e Home Lab, e já vem com uma case metálica, slot SATA e um design pensado para servidor.
Essas máquinas consomem de 5 a 15 watts e rodam 24 horas, 7 dias por semana, sem fazer barulho, e custam uma fração do preço de qualquer servidor tradicional. São perfeitos para quem quer hospedar o Pi-hole, AdGuard Home, um pequeno servidor de arquivos, automação residencial com Home Assistant ou até mesmo um servidor de mídia leve com Jellyfin. É óbvio que eles não vão substituir um servidor robusto para rodar 50 containers Docker pesados, mas para aprender, experimentar e hospedar serviços essenciais, eles são imbatíveis. Então é isso. A crise da memória RAM tá aí. Os preços estão absurdos. Os fabricantes abandonaram a gente. Mas você não precisa desistir do seu Home Lab por conta disso. A solução tá em ser criativo e aproveitar o que já existe. Utilizando o Linux para dar vida nova a hardware que todo mundo acha que está obsoleto. A tecnologia não precisa ser nova para ser útil. Ela só precisa rodar o sistema operacional certo. Inclusive, a série Wreck It or Crash It aqui do canal vai ser um ótimo ponto para você acompanhar. Inclusive, tem mais vídeo vindo logo mais, então não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nada. Me diz aí nos comentários o que você gostaria de ver. Pode ser a recuperação de um laptop antigo, ou até mesmo garimpar PCs em marketplaces. Esses nomes aqui do lado são os membros do canal, eles ajudam demais a manter esse conteúdo no ar e ainda tem acesso antecipado aos vídeos e é um canal exclusivo para membros no Discord. Se quiser apoiar o canal, é só clicar em Seja Membro aqui embaixo. A gente se vê no próximo vídeo e valeu!